O que o James Webb acabou de descobrir no 3I Atlas não deveria existir. O Webb apontou seus sensores para o terceiro objeto interestelar já encontrado pela humanidade, e em vez de respostas, encontrou um enigma tão grande que alguns cientistas já admitem em voz baixa que talvez ele não seja natural. O Atlas não age como um cometa, não brilha como um cometa, e não se move como nada que deveria estar vagando sozinho pelo espaço. O padrão de luz, a composição, o comportamento, tudo parece sugerir algo construído, não formado ao acaso. Sim, existe uma chance real de estarmos observando um artefato antigo, talvez até uma tecnologia alienígena desgastada pelo tempo, atravessando silenciosamente o sistema solar. E hoje você vai entender como o James Webb chegou a essa conclusão e por que isso muda tudo. Quando o James Webb finalmente voltou seus instrumentos para o Atlas, a expectativa era modesta: entender de que é feito esse visitante interestelar e compará-lo com Oumuamua e Borisov, os outros dois objetos vindos de fora do Sistema Solar. Mas, logo nas primeiras observações, ficou claro que o Atlas não se encaixava em nenhuma categoria conhecida. Tudo nele parecia fora de lugar. A análise de composição foi o primeiro choque. A maioria dos cometas apresenta uma mistura previsível de gelo, poeira e compostos voláteis. O Atlas, porém, exibia proporções improváveis, especialmente na distribuição de certos elementos refratários. Não é que esses elementos sejam impossíveis de existir, mas o modo como eles apareciam sugeria que o Atlas não passou bilhões de anos exposto às interações naturais que normalmente degradam e misturam os materiais. Era como se partes do objeto tivessem sido protegidas ou estruturadas de maneira diferente do restante. E então veio o núcleo. Com o apoio do espectrógrafo NIRSpec, o Webb identificou variações incomuns no brilho refletido do Atlas. Em vez de uma superfície homogênea, típica de objetos desgastados pelo vácuo interestelar, o Atlas parecia ter regiões surpreendentemente lisas, que refletiam luz de modo quase geométrico, algo extremamente raro em objetos naturais. Essas regiões faziam contraste com áreas mais escuras e irregulares, criando um padrão que não lembra erosão aleatória, mas sim fragmentos de algo moldado, quebrado ao longo de muito tempo. Outro ponto decisivo foi o comportamento térmico. O Webb detectou pequenas emissões de calor surgindo em intervalos quase regulares, como se houvesse pontos específicos soltando gás, não porque o Sol os aqueceu de forma uniforme, mas porque pareciam ativar janelas estruturais, abrindo e fechando. Isso não combina com rachaduras naturais. A cadência das emissões é tão curiosa que alguns pesquisadores sugeriram que o Atlas pode ter cavidades internas que respondem à temperatura de maneira organizada, como se tivessem sido criadas com um propósito. Mas o maior problema não estava na composição, nem na superfície, estava na trajetória. Quando cometas liberam gás, eles sofrem pequenas mudanças de velocidade. Isso é normal. Mas o Atlas não estava mudando de velocidade de forma caótica. Ele apresentava desvios suaves, quase simétricos, como se algum tipo de estrutura estivesse controlando, mesmo que de maneira falha, a direção. Em certos momentos, a desaceleração natural parecia menor do que deveria. Em outros, o movimento parecia estabilizado, como se algo interno tivesse compensado o impulso. Esse padrão inquietante lembrou imediatamente um nome conhecido no mundo da astrofísica: Avi Loeb. Loeb já é famoso por propor que Oumuamua poderia ter sido um artefato de outra civilização, talvez uma vela solar desgastada. E quando dados preliminares do Atlas começaram a mostrar comportamentos igualmente improváveis, Loeb foi direto. Disse que objetos como esses desafiam a explicação tradicional e que ignorar essas anomalias seria desperdiçar oportunidades históricas. Ele argumenta que se uma civilização avançada existiu antes de nós, seus artefatos estariam justamente nesse estado, desgastados, fragmentados, parcialmente funcionais, mas ainda detectáveis. E é exatamente assim que o Atlas parece se comportar.
A combinação de superfície irregular com trechos lisos, emissões térmicas ritmadas, composição fora do padrão e trajetória que parece corrigida em alguns instantes, faz o Webb mostrar um quadro desconfortável. O Atlas se parece menos com um cometa natural e mais com os restos de algo construído, algo antigo, algo que perdeu funções ao longo de eras, mas ainda carrega sinais de que um dia teve propósito. E quanto mais o Webb observa, menos as explicações naturais conseguem se sustentar. É como se estivéssemos olhando para um visitante que não deveria estar aqui, e que talvez nem seja apenas um visitante. Talvez seja um vestígio, um fragmento, uma peça de tecnologia que atravessou o vazio por tempo demais, chegando até nós por um alinhamento improvável de destino e oportunidade. E se isso for verdade, o Atlas pode ser nossa primeira evidência concreta de que não estamos sozinhos, e pior, ou melhor, de que talvez nunca tenhamos estado. Depois das observações do James Webb, a grande pergunta deixou de ser do que ele é feito e passou a ser uma muito mais inquietante. De onde o Atlas veio? E mais importante, qual era o seu propósito antes de chegar até nós? A explicação natural sempre é a primeira na lista. Muitos astrônomos afirmam que o Atlas pode ser apenas um cometa interestelar incomum, formado em um sistema distante e que cruzou o vazio por milhões ou bilhões de anos até entrar no nosso sistema solar. Mas essa explicação começa a falhar quando tentamos encaixar os comportamentos anômalos revelados pelo Webb. Superfícies lisas misturadas com fragmentos irregulares, emissões térmicas repetitivas, trajetória corrigida em padrões suaves. Nada disso combina com objetos criados por processos aleatórios. E quando a natureza deixa lacunas demais, entram as hipóteses que muitos prefeririam evitar. A primeira delas é a origem artificial. A ideia de que o Atlas possa ser um objeto construído, um artefato de uma civilização avançada que existiu muito antes de nós, ou muito longe daqui. Essa hipótese não significa que o Atlas é uma nave ativa com controle ou intenção. Pelo contrário, ele pode ser um fragmento, talvez uma parte estrutural de algo muito maior que se desprendeu e foi lançado ao espaço como um detrito tecnológico. Imagine encontrar um pedaço de satélite humano vagando pelo espaço daqui a 10 mil anos. Ele não pareceria natural, mas também não estaria funcionando. É assim que o Atlas se comporta, como se estivesse no limite entre o funcional e o ruína. Outra possibilidade ainda mais intrigante é a de que o Atlas seja uma sonda antiga, construída para viajar por longos períodos, cruzando sistemas estelares sem pressa. Se uma civilização avançada desejasse mapear regiões da galáxia sem depender de sua presença física, sondas seriam a opção mais lógica. Muitas poderiam falhar, outras se perderiam, mas algumas sobreviveriam o suficiente para vagar eternamente até serem encontradas. O comportamento que lembra pequenas correções ou estabilizações poderia ser resquício de mecanismos automáticos, ainda ativos, porém fragilizados, como os últimos movimentos de uma máquina que tenta cumprir sua função, apesar da idade extrema. Mas existe uma terceira hipótese, ainda mais enigmática. A de que o Atlas pode ter sido criado não para observar, mas sim para transportar vida. Uma espécie de mensageiro biológico capaz de semear moléculas ou compostos pré-bióticos em mundos jovens. Essa ideia, conhecida como panspermia direcionada, já existe há décadas na ciência e quase sempre citada por Avi Loeb como uma possibilidade realista. Loeb argumenta que se a vida surgiu em algum lugar antes de nós, e se essa civilização desejava garantir que a vida se espalhasse, a forma mais eficiente seria enviar artefatos automatizados, carregando ingredientes essenciais para novos mundos. Eles viajariam por tempos inimagináveis, sem pressa, esperando pela chance de cruzar um planeta fértil. O Atlas poderia ser exatamente isso. Não apenas uma sonda, mas um mensageiro, criado para levar blocos biológicos ou informações químicas a diferentes pontos da galáxia. Sua composição incomum, com elementos preservados de forma estranha, poderia ser interpretada não como erro ou acaso, mas como armazenamento, como se algo dentro dele tivesse sido isolado de propósito.
e sua estrutura irregular, com fragmentos lisos e padrões geométricos, poderia ser vestígio de um design antigo, erodido por eras de exposição à radiação e impactos. Avi Loeb costuma dizer que, se procurarmos vida inteligente esperando encontrar naves brilhantes e civilizações hiperavançadas, talvez passemos por cima das evidências reais, porque o mais provável é que encontremos justamente objetos como o Atlas, velhos, fragmentados, degradados, mas ainda assim artificiais. Algo tão antigo que ultrapassa qualquer registro humano e carrega a assinatura de uma civilização que talvez nem exista mais. E essa possibilidade muda tudo, porque se o Atlas é mesmo artificial, seja um pedaço de tecnologia, uma sonda perdida ou um mensageiro da vida, isso implica que o universo e todas as histórias escritas nele já existiam muito antes de nós. Implica que não somos pioneiros, somos continuidade. E se esse objeto chegou até aqui sem destino, sem direção, mas ainda carregando traços do seu propósito original, então a pergunta mais importante não é o que ele é, mas sim quantos outros existem. Agora, imagine o impacto se todas essas hipóteses deixassem de ser apenas especulação e começassem a ganhar força real. As primeiras reações não viriam dos governos, mas das pessoas. O medo, a fascinação, a esperança, o pânico, tudo explodindo ao mesmo tempo. Redes sociais em chamas, especialistas sendo entrevistados sem parar, e um debate que dividiria o planeta. Estamos diante de um visitante ou de uma revelação. Enquanto isso, cientistas tentariam manter a calma, mas é impossível ignorar. Se o Atlas realmente tiver origem artificial, isso significa que não estamos sozinhos, nunca estivemos, e talvez alguém já tenha passado por aqui muito antes da humanidade existir. Filosoficamente, isso abalaria as bases de praticamente todas as crenças humanas. Religiões tentariam reinterpretar a descoberta. Algumas veriam no Atlas um mensageiro, outras um lembrete de humildade. Pensadores debateriam se somos obra do acaso ou parte de um propósito maior. E sociedades inteiras seriam obrigadas a encarar uma verdade que sempre evitamos: não somos o centro da história. Já a comunidade científica e tecnológica travaria outra batalha. O que fazemos agora? Se o Atlas for uma sonda, a prioridade seria decifrar seu propósito. Se for um fragmento de tecnologia perdida, fariam de tudo para recuperá-la. Se for uma cápsula com informação, vida microbiana ou algum tipo de instrução, então estaríamos prestes a dar o maior salto intelectual da nossa espécie. Mas o suspense mais profundo viria de uma pergunta que ninguém conseguiria ignorar. E se o Atlas não tiver vindo até nós por acidente? E se for um teste, um aviso ou um sinal de que algo maior, muito maior, está por vir? Governos tentariam controlar informações. Agências espaciais seriam pressionadas a divulgar dados em tempo real. E pela primeira vez na história, a humanidade inteira se sentiria assistindo ao mesmo capítulo da mesma história, com o mesmo medo e a mesma curiosidade. E no fim das contas, talvez essa seja a verdadeira mensagem do Atlas: unir um planeta inteiro diante do desconhecido, fazer cada pessoa levantar os olhos para o céu e perceber que, apesar de nossos conflitos, somos a mesma espécie tentando decifrar um enigma que não foi feito para mentes pequenas. E esse é apenas o começo. Se o James Webb continuar revelando o que está escondido ali dentro, a próxima descoberta pode mudar tudo de novo. Se você quer acompanhar cada etapa dessa investigação, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você acha que o Atlas realmente é. Temos vídeos novos todos os dias, de segunda a sexta, sempre trazendo as últimas atualizações do James Webb e dos mistérios mais fascinantes do universo. Nos vemos no próximo episódio.